Comportamento empreendedor, autoconhecimento e inteligência emocional. Nesta aula, vamos conhecer o perfil e o comportamento do empreendedor na sociedade atual. Vamos abordar também o empreendedor enquanto profissional no mundo do trabalho. Para isso, em primeiro lugar, precisamos saber o que é ser empreendedor. Existem inúmeros conceitos, mas vou utilizar o conceito desenvolvido pelo SEBRAE, que é um serviço social autônomo cujo objetivo é auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no Brasil todo. Para o SEBRAE, empreendedor é o indivíduo que possui uma atitude de inquietação, ousadia e proatividade na relação com o mundo. Essa postura, condicionada por características pessoais, pela cultura e pelo ambiente, favorece a interferência criativa e realizadora no meio, resultando em ganhos econômicos e sociais. O que é proatividade que está dentro do conceito do SEBRAE? Uma pessoa proativa, uma pessoa que busca sempre novidades, correndo atrás do que a gente diz, né? Correndo atrás do prejuízo. Esta é uma pessoa proativa. Os profissionais empreendedores são profissionais que buscam coisas novas, que estão sempre com uma inquietação, né? Querendo buscar novidades, fazer coisas diferentes. Podemos dizer que o povo brasileiro é um povo considerado empreendedor. É um povo que está buscando muitas coisas novas o tempo inteiro. No mundo, temos vários exemplos de empreendedores famosos. Vamos falar de alguns que se tornaram verdadeiros ícones no mundo. Steve Jobs, da empresa Apple. Steve Jobs é o dono da Apple. Ele foi um grande empreendedor por excelência. Ele foi considerado um grande visionário. Nunca teve nada muito específico. Ele nunca foi um grande administrador, mas ele nunca fez uma pesquisa específica. Mas ele conseguiu criar coisas que nós estamos usando até hoje, né? iPhone, iPad, através de pensar e buscar, isso pode ser utilizado no mundo X, Y, Z, ou seja, pelas suas ideias, né? Ele dizia que não adiantava perguntar, fazer pesquisas, pois as pessoas não podem dizer o que querem se nunca viram nada semelhante. Como é que ele ia perguntar para alguém algo parecido com o iPhone se não existia nada parecido? Então ele sempre se baseou na sua própria intuição e a partir daí ele lançou tantos produtos que fazem a diferença hoje, né, na nossa vida. Outro grande empreendedor é Bill Gates, da empresa Microsoft. Bill Gates também foi um profissional que buscou novidades. Ele lançou toda essa questão do Windows, toda essa novidade lá atrás, quando isso era algo impensável. Então, ele buscou coisas novas e através das suas próprias ideias, através da sua própria intuição. Ou seja, são profissionais que não estão conscientes com o seu dia a dia, estão sempre buscando coisas diferentes. Eles são grandes empreendedores. Bill Gates nos dá como conselho encontrar pessoas muito espertas e criar pequenas empresas. Ele sempre buscou isso. Ele foi um dos poucos profissionais do mundo que conseguiu puxar pessoas diferentes para o mesmo objetivo e aí com as suas ideias ele fez toda a diferença. E até hoje ele é um profissional que dá espaço para empreendedores. Ele gosta de ter profissionais empreendedores perto dele. Hoje ele tem até uma fundação, Fundação Bill e Melinda Gates, que tem como foco a contratação de pessoas inteligentes para trabalhar em pequenas equipes, para buscar coisas novas, para resolver as grandes questões do mundo, né? Então são profissionais empreendedores. Ele busca profissionais empreendedores para ele. E no Brasil? Falamos de empreendedores do mundo. No Brasil, temos muitos profissionais empreendedores. Eu trouxe aí 3 grandes nomes que são famosos para isso, como empreendedores brasileiros. Abílio Diniz, que é
o CEO, foi o CEO, é o dono do grupo Pão de Açúcar, ele aí de um pequeno supermercado, um pequenininho perto da casa dele, hoje ele tem uma rede de mercados enorme, a rede Pão de Açúcar, e ele partiu disso, daquela mercearia, sem ter aí um conhecimento técnico muito grande, mas do que ele achava que poderia ser feito, do que era possível ampliar, ou seja, uma coisa pequena de família que hoje se tornou na maior rede de supermercados do Brasil. Luiz Seabra, que é aí o grande nome da Natura, também, ele trabalhava num pequeno laboratório de cosméticos, ele lidava com aquele dia a dia do cosmético, ele era um técnico daquela área e de repente ele começou a perceber que ali existia um grande espaço para se pensar numa fábrica, no mundo dos cosméticos, e ele não perdeu essa oportunidade, ele buscou essa paixão que ele tinha, foi ampliando, foi buscando dentro do seu jeito de ser, e hoje ele é aí um dos donos de uma das maiores empresas de cosméticos e de beleza do Brasil e até do mundo, que é a Natura. Robson Shiba é o criador do China Inbox, né? Ele lá foi entre lavar pratos e entregar pizzas lá nos Estados Unidos, onde ele fazia isso para sobreviver, que ele começou a perceber que existia um espaço bacana ali. Enquanto ele trabalhava nos Estados Unidos, ele se dedicou a aprender tudo nos restaurantes. Desde a administração da cozinha, dos processos, ele ficava literalmente de olho em tudo. E foi guardando isso, né, na sua mente, e foi pensando que aquilo tudo ia servir para um projeto dele, pessoal. E quando ele voltou para o Brasil, ele começou com uma pequena empresa, que hoje é uma grande rede, a rede China Inbox. Então, são empreendedores, e aí nós teríamos muitos exemplos, mas que fazem a diferença. Segundo os estudiosos, temos duas grandes inteligências, e essa relação das inteligências com o empreendedorismo faz toda a diferença. Então, os empreendedores têm as duas fortes. Temos duas grandes inteligências que são a inteligência racional e a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma das características mais importantes de um empreendedor. O empreendedor tem que ter o domínio da inteligência emocional, ele tem que saber lidar com as suas emoções, ele precisa se conhecer, até para saber em que área ele vai lidar, que mundo ele vai buscar. Então, a inteligência emocional é super importante, né? É o famoso coeficiente de inteligência, o QI que nós conhecemos. A inteligência emocional foi definida pelo psicólogo Daniel Goleman na década de 90 como capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e os dos outros para nos motivar, para administrar bem as emoções em nós mesmos e nos outros. A inteligência emocional está intimamente ligada ao autoconhecimento. Uma pessoa emocionalmente inteligente conhece suas forças e fraquezas e sabe que precisa controlar, administrar suas emoções e não ser guiada por elas. Tem o domínio das suas emoções. Vejamos este esquema. Inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção, os dois lados do cérebro. A razão, onde nós temos as questões cognitivas, onde nós temos o pensamento racional, as coisas sem o envolvimento emocional. E a emoção é ao lado vamos dizer, do sangue, do aflorar as emoções. E a inteligência emocional é aprender a lidar com isso. Nem tanto emoção, nem tanto razão. Equilíbrio entre as duas questões o tempo inteiro. Nos processos do dia a dia, nos momentos de conflito, quando eu tenho inteligência emocional, eu consigo equilibrar aonde eu coloco a minha razão e aonde eu coloco a minha emoção, sem ter uma exacerbação nem entre um, nem entre o outro. Isso é inteligência emocional. Para ter sucesso, não basta ter capacidade técnica e fazer bem feito o que é da sua área. É preciso ter inteligência emocional, saber se controlar e lidar com os outros, ter este equilíbrio entre a razão e a emoção. Vamos ver um pequeno vídeo que nos ajudará a entender esse conceito. Na década de 90, o tema inteligência emocional foi destaque em livros, escolas e empresas. O assunto ganhou espaço na mídia
e foi discutido em vários programas de TV. Mesmo assim, para a maior parte das pessoas, inteligência emocional ainda é coisa estranha. Você sabe o que é inteligência emocional? Não, nunca ouvi falar assim. Não faço ideia, não. Ter equilíbrio na postura, no seu dia a dia, é isso. Inteligência emocional pode ser definida na capacidade de saber administrar os próprios sentimentos. O próprio nome já diz que é a capacidade de cada pessoa, de cada ser humano, lidar com cada uma das suas emoções. Medo, tristeza, raiva, alegria, e que nós nunca aprendemos. O objetivo dessa inteligência, desenvolver essa inteligência, é para aprender na prática a lidar, a usar essas emoções para o nosso próprio bem. Como podemos perceber no vídeo, inteligência emocional é algo novo mesmo, é um conceito novo que faz parte da nossa vida. E não existe um conceito tão fechado. É como eu lidar melhor com a razão e a emoção mesmo. É o equilíbrio. O equilíbrio depende de cada um de nós, né? Todos nós temos que buscar o nosso equilíbrio. E para desenvolvermos nossa inteligência emocional, precisamos conhecer profundamente os 4 componentes da inteligência emocional, que são: primeiro, o autogerenciamento, que é o controle dos meus impulsos, dos meus humores negativos, para que eu tenha domínio do meu comportamento. O segundo é a autoconsciência. Eu preciso reconhecer e entender minhas emoções, meus impulsos e o efeito que elas têm sobre os outros. O terceiro é a consciência social. Eu tenho que me preocupar em entender como os outros são, como os outros funcionam e, com base nisso, como eu devo tratá-los. É o social, é o afora. Aptidões sociais. Conseguir administrar os relacionamentos a tal ponto que possa obter resultados positivos dos outros para os meus objetivos e metas. Ter domínio desses 4 itens e ser inteligente emocionalmente é uma característica muito procurada nos profissionais hoje. O mercado busca profissionais que tenham equilíbrio, que tenham inteligência emocional. Antes de finalizarmos esse tema, vamos assistir a um vídeo que enfoca a inteligência emocional no mundo do trabalho. Autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Você ter a consciência da força e da armadilha do ego. Porque a questão da inteligência emocional, ela diz respeito muito a, puxa, você está me falando uma coisa de um jeito e eu estou recebendo de outro. E essa lente, esse meu modelo mental, essa interpretação faz com que talvez eu torne a sua informação emitida muito pior do que ela foi de verdade. E isso é o quê? É o meu ego que pode estar sendo ameaçado? É a minha necessidade de agradar e talvez eu não esteja agradando? É a minha insegurança? Então a inteligência emocional tem muito a ver com isso. Esse é um lado, que é individual. E o outro que é da comunicação interpessoal, que é saber ou ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quer dizer, eu estou emitindo uma opinião de um jeito e como será que você está recebendo essa opinião? Se eu me colocar no seu lugar, será que eu vou aceitar bem o que está sendo dito? Então, autoconhecimento individual interno e a capacidade de fazer uma giroversão de 180 graus para olhar para aquela situação numa perspectiva externa e realmente pensar na questão interpessoal, pensar na comunicação, pensar na união entre pessoas que são diferentes, quer dizer, é o mesmo DNA, mas as origens, as opiniões, as mentalidades são muito diferentes, né? O ambiente de trabalho é um ambiente de civilização, mas ele é forçado, porque você coloca pessoas de famílias diferentes, de origens diferentes, para terem que compor de alguma forma orquestrada para um resultado comum. E isso não é natural. Isso precisa ser combinado, precisa ser compreendido, precisa ser avaliado e precisa ser entendido na ótica minha, individual, e na sua como interlocução. Tanto individualmente quanto no time, na empresa. Autoavaliação e desenvolvimento. O presidente de uma grande empresa de propaganda disse certa vez que seu capital de giro e principal recurso subia e descia o elevador. Ou seja, ele considerava as pessoas que trabalhavam na instituição seu principal recurso. Isso se aplica a qualquer instituição. Vamos buscar isso
no mundo educacional. As pessoas, os profissionais que estão na área educacional são os grandes expoentes do processo educacional. Os professores, os gestores, os alunos, a família, são as pessoas que são o grande foco da educação. Vivemos hoje na era do desenvolvimento pessoal e é de extrema importância conhecer a si mesmo para escolher com mais segurança qual caminho seguir. Nunca tivemos tantas oportunidades de buscar o autoconhecimento. Aproveitar essas chances depende exclusivamente de cada um de nós. William James, um dos fundadores da psicologia moderna e importante filósofo, disse o seguinte: a maior descoberta da minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida mudando de atitude. Veja, está nas nossas mãos a mudança, né? Nós temos esse poder. Às vezes, estamos tão acostumados com nossa vida, com nossa rotina, com nossos problemas, que não percebemos que a mudança está realmente em nossas mãos, que nós podemos fazer a mudança. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Temos que ter cuidado para não agir como os macacos, né? As mudanças têm que acontecer. Às vezes eu sou tão acostumado com a minha rotina e com os meus problemas e com o meu mundo pequeno que eu não percebo que existem N possibilidades e que elas dependem exclusivamente de mim. Então, para mudar, é necessário progredir, melhorar. Para progredir, precisamos saber o que podemos fazer, quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas. Conhecendo nossas forças e fraquezas, poderemos decidir o que vamos fazer e nos preparar realmente para isso. Além disso, existem algumas providências, algumas questões que você pode tomar para ajudá-lo a progredir. Os estudiosos Peter Drucker e Robert Thompson escreveram vários livros e artigos a esse respeito. Eles criaram uma pequena lista de passos para nos auxiliar no progresso, nas mudanças. Vamos a ela. Primeiro passo, conhecer a si mesmo. Realmente ter conhecimento de você. Segundo, saber o que se quer, ter clareza do que você está buscando. Terceiro, mostrar as qualidades pessoais e comportar-se de forma a contribuir para o seu sucesso. Mostre o que você faz bem. Quarto, tomar providências para se desenvolver sozinho. Autodesenvolvimento é desenvolvimento individual. Você tem que buscar isso. Você tem que resolver estas questões. Não adianta você esperar que alguém faça isso por você. Como estamos vendo na imagem, o ser humano é o centro do processo. Ele fica no meio do processo. E em torno dele, muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, que representam aí as possibilidades, as dificuldades que eu vou encontrar para mudar, para progredir. Questões financeiras, administrativas, meu jeito de ser, o mundo, ou seja,
nós estamos ao centro e nós temos a possibilidade de fazer essa mudança. Teremos sim muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, mas nós podemos fazer a mudança. O nosso pensamento, quando ele tem uma lógica da mudança, um pensamento correto para a mudança, ele vai nos trazer também uma informação correta, ou seja, com foco na mudança, eu penso na progressão e na mudança, eu vou ter informações relacionadas a isso, eu vou buscar essas informações e aí sim eu vou ter uma ação correta. Então, são questões relacionadas. Eu preciso pensar na mudança, buscar informações para isso e realmente mudar. Quando investimos no autodesenvolvimento, um momento que pode nos auxiliar muito é o momento da autoavaliação. Em um mundo tão competitivo, não se concebe mais a ideia de que um profissional aguarde de braços cruzados que seu superior ou seu chefe faça uma análise da sua performance. O próprio funcionário deve realizar sua autoavaliação e identificar seus pontos fortes e aqueles que precisam ser aprimorados. Isto é a autoavaliação, eu avaliando a minha performance. Para auxiliar no momento da autoavaliação, existem algumas dicas que nos orientam e vão estruturando o nosso pensamento. Podemos refletir, por exemplo, tenho foco no meu trabalho? Eu tenho segurança e foco? Eu sei exatamente o que eu quero com o meu trabalho? Eu sou focada nisso? O que faço do meu tempo quando estou no meu trabalho? Será que eu dedico mesmo meu tempo para o meu trabalho? Como sou percebido no meu local de trabalho? Como as pessoas me percebem como um profissional aqui? Que competências eu preciso desenvolver para melhorar a minha performance no meu local de trabalho? Eu já tenho claro isso? E se eu tenho claro isso, onde eu vou buscar o aprendizado para desenvolver essas competências? Aonde eu vou buscar auxílio para isso? Será que eu sou um bom comunicador? E aí independe da função que eu exerço. Eu preciso comunicar para os outros como eu sou, o que eu quero, o que eu não quero. Ou seja, comunicação oral e escrita. Será que eu sou bom nisso? Eu troco experiências? Eu ouço o outro? Eu trago isso para a minha realidade? Eu aceito feedback? Quando alguém me diz que as coisas não estão tão corretas, eu escuto isso, eu paro para pensar? Ou eu simplesmente deixo de lado? Além disso, como vão minhas emoções? Como é que está o meu equilíbrio emocional? Como eu estou lidando com as emoções no meu mundo do trabalho? Eu cuido corretamente da minha saúde? Como estou eu comigo na questão da saúde? Isso está bem resolvido? Isso está claro? Eu tenho clareza? Eu estou bem comigo mesmo? Quando eu chego no início da semana, na segunda-feira de manhã, no meu trabalho, eu estou bem comigo mesmo? Essas questões todas, esses aspectos todos, eles estão coerentes? Então, isso são questões que me ajudam a fazer uma autoavaliação e me conhecer cada vez melhor e, com isso, trabalhar cada vez melhor com os outros e melhorar a minha performance profissional. O comportamento empreendedor. Vamos começar essa aula a partir da definição dada pelo Sebrae para empreendedor. Empreendedor é um indivíduo que possui uma atitude de inquietação, ousadia e proatividade na relação com o mundo. Essa postura, condicionada por características pessoais, pela cultura e pelo ambiente, favorece a interferência criativa e realizadora no meio, resultando em ganhos econômicos e sociais. Vamos então agora estudar um pouco este comportamento empreendedor. O que faz a diferença nesse empreendedor dentro do seu cerne, né? O empreendedor é aquela pessoa que não se cansa de observar, que está sempre procurando novas oportunidades, seja no caminho de casa, no ônibus, nos papos com os colegas, lendo jornais, revistas, vendo televisão, ou seja, em qualquer lugar,
Quem é que já não viu pessoas que ficam prestando atenção até no que o outro está lendo, no que o outro está fazendo e curioso, olhando, buscando coisas novas? Quem é que já não teve um colega de trabalho ou mesmo um colega na sua sala de aula que é aquela pessoa que está sempre, parece que buscando novidades, instigado a novidades? Este é um perfil empreendedor, uma pessoa que busca sempre o novo, que não gosta da rotina, que não gosta daquela coisa parada. Então, podemos dizer que a curiosidade é a grande companheira do empreendedor. É a sua forma de conhecer os segredos dos novos negócios, novas propostas, novas áreas, né? Então, a curiosidade é a grande companheira do empreendedor. É a sua forma de conhecer os segredos dos novos negócios, novas propostas, novas áreas, novos domínios, vamos dizer assim. Pessoas que têm a curiosidade aguçada, que buscam a novidade, que não têm medo do novo, que não gostam de ficar numa atividade rotineira, são profissionais empreendedores. Então, a curiosidade é uma das grandes características do empreendedor. Vamos conhecer outras 10 características que demonstram um comportamento empreendedor. Primeira, busca de oportunidades e iniciativa. Pessoas que estão sempre querendo mais, pessoas que estão sempre querendo mudar, buscando novas oportunidades. Assumi uma função neste ano, mas já está pensando, puxa, daqui eu posso buscar uma nova função, isso vai me abrir novos horizontes, isso vai me abrir novas redes de relacionamento. Estas pessoas têm um foco forte no comportamento empreendedor. Pessoas que têm iniciativa também. Não só o fato de buscar a oportunidade, mas eu vou atrás. Eu faço a diferença para que isso aconteça. Quem é professor percebe muito isso até dentro do perfil de sala de aula. Alunos que demonstram isso no dia a dia. Aqueles alunos que, inquietos, estão sempre querendo novidades e têm iniciativa, estão envolvendo os outros no processo. Esses alunos têm aí um foco forte de empreendedores, um perfil empreendedor. A persistência é uma outra característica forte do comportamento de um empreendedor. Não desiste nunca. A pessoa está sempre buscando novidades e por mais dificuldades que ela encontre, ela persiste. Ela não larga o processo no meio do caminho, não desiste mesmo com dificuldades. É persistente, vai até o final do processo. A persistência é uma característica forte do comportamento de um empreendedor. Outra característica forte é a questão de correr riscos, mas correr riscos calculados. O que é correr riscos? É sair da sua zona de conforto, né? É assumir novos desafios, é assumir novas funções, é buscar coisas novas e saber que com isso eu posso me dar bem ou não. Eu posso ter um encaminhamento positivo ou eu posso ter um encaminhamento totalmente negativo e vou ter que voltar atrás. Mas o empreendedor, ele tem essa característica, mas com riscos calculados. Ele não é aquela pessoa que vai simplesmente pelo impulso, faz do jeito que tiver que fazer. Não, ele calcula, ele para, pensa e organiza tudo isso. Então, é correr riscos, mas correr riscos de uma forma mais calculada, mais precavido do que uma pessoa que é simplesmente na emoção, vai e resolve. São coisas diferentes. Além disso, uma outra característica forte é a exigência de qualidade e eficiência. Um empreendedor é muito exigente, ele quer tudo muito perfeito, maior qualidade possível e maior eficiência possível. E geralmente ele cobra isso de si mesmo, porque ele se cobra na perfeição, ele se cobra na eficiência, ser eficiente, ser reconhecido como um profissional de eficiência e cobra isso dos seus pares também, né? Cobra das pessoas que estão com ele. Então, exigência de qualidade e eficiência é uma característica forte de um empreendedor. Outra característica é a questão do comprometimento. Profissionais empreendedores são totalmente comprometidos com a sua causa, vamos dizer assim, com o que eles estão envolvidos. Se é uma nova
Um novo desafio em sala de aula, por exemplo, se eu sou um professor e assumir uma nova disciplina, eu sou extremamente comprometido com aquilo, eu busco de todas as formas possíveis e imagináveis me dar bem, fazer o melhor possível. Se eu sou um profissional de gestão, estou assumindo uma nova função, uma coordenação pedagógica, uma direção de escola, uma vice-direção, eu me comprometo até, a gente brinca, né, até a raiz dos cabelos com isso, eu sou totalmente comprometido com isso. Outra característica forte é a busca de informações. Eu não me comprometo assim ao Léo, eu vou buscar informações para fazer diferente. Eu vou buscar informações para que as coisas realmente aconteçam da melhor forma possível. Então, um profissional empreendedor, ele é monitorado por informações. Ele não decide simplesmente só no seu feeling. O feeling, o seu jeito de ser é o começo do processo. Mas para resolver as questões, ele vai buscar informações. É muita questão de pesquisar, de ouvir o outro, de buscar as ideias do outro. Ou seja, um profissional empreendedor precisa de informações para decidir, para resolver as suas questões. Estabelecimento de metas é outra característica fortíssima de um profissional empreendedor. O empreendedor tem metas o tempo inteiro. Ele sabe exatamente o que ele quer nesse mês, no próximo semestre, no final do ano, no ano que vem. Ou seja, ele estabelece metas. Metas é quantificar o que ele quer, né? Então ele deixa claro, eu quero melhorar meu autoconhecimento, então eu vou estabelecer metas para isso. Nesse semestre eu vou ler tantos livros sobre autoconhecimentos, vou participar de tantas palestras, no próximo mês eu vou conversar com fulano que é entendido nisso, ou seja, ele estabelece um cronograma, um plano de ação com metas definidas. E isso nos leva a uma outra característica forte, que é a questão do planejamento. O profissional empreendedor planeja. Não decide de manhã, não pensa de manhã e decide à noite. Não dorme de um jeito e de manhã resolve de outra forma. Não. Organiza, planeja. As características anteriores nos demonstram isso. Ele é mediado por informações, ou seja, ele tem informações, ele estabelece metas e ele planeja o que ele vai fazer de forma muito organizada. Além disso, é um profissional que tem persuasão e rede de contatos. É uma pessoa que tem o famoso networking. Porque, claro, se ele é uma pessoa buscando sempre novidades e querendo sempre se envolver em coisas novas, ele conhece muita gente. Então, ele tem uma rede de contatos grande. E ele tem esse poder de persuasão aos outros. Ele consegue ter um convencimento, ele consegue envolver as pessoas no seu projeto, no seu objetivo. Ou seja, ele puxa literalmente as pessoas para o seu foco, para o seu objetivo. Além disso, ele tem independência e autoconfiança. É um profissional independente, ele não depende do outro. Essa é uma característica forte dele. Ele é independente, ele decide, busca tudo isso, busca informações, planeja metas, mas ele resolve as coisas. Então ele é independente e ele, por ser independente, ele precisa ser seguro, ele precisa ter autoconfiança, senão ele não consegue resolver tudo isso. E para finalizar, existe um ditado bem popular que diz o seguinte: sonhos não têm pernas, mas você sim. Por isso, corra atrás deles. Isso é bem um ditado de um profissional empreendedor, de uma pessoa empreendedora. Tudo está às suas mãos, o mundo está à sua disposição. É você que pode buscar a diferença. É você que vai fazer a mudança. Isto é ser empreendedor, isto é ter comportamento empreendedor. E isso independe da função que você exerce, da área que você atua, do seu perfil pessoal, individual. Se você conseguir pensar desta forma, utilizando essas características que nós acabamos de conversar, com certeza você vai em busca de um perfil mais empreendedor.